lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Bom, ele tem uma experiência de arrebatamento de sentidos, não sei se no corpo ou fora do corpo, né, como até Paulo prefere falar, ele também não sabia dizer isso, mas João, ele teve uma experiência sobrenatural, e essa experiência ele conseguiu olhar o futuro, ele conseguiu olhar o que acontecia nos céus, ele conseguiu olhar para figuras e símbolos dos últimos dias. Então nós vemos que João, quando ele olha para o céu, ele vai dizer assim, olha, e que um sinal no céu. Quando ele olha para o céu, ele vê uma mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, e sobre a cabeça dela uma coroa com 12 estrelas. Esta mulher, ela estava grávida e prestes a ganhar aquela criança, ela já estava com dores de parto. Só que o que acontece aqui na visão de João, ele ainda continua olhando no céu. E ele vê um outro sinal. Ele vê um dragão. E este dragão, ele tinha 7 cabeças, 7 coroas e 10 chifres. E este dragão, ele ia furioso até esta mulher e arrastando da sua cauda até essa parte das estrelas. E quando ele se achegava na frente dessa mulher que estava para ganhar, ele queria tragar aquela criança. E aquela mulher, ela gerou, ela teve ali o processo do parto, ela gerou um varão. E este varão é o varão que haveria de reger, que há de reger toda a terra com um cetro de ferro. E quando ela gera este varão, o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele quer devorar essa criança, mas a palavra vai dizer que Deus arrebatou essa criança para si e o colocou no seu trono, esse menino, este varão que nasceu. E aí, João olha essas duas visões, e quando a gente lê assim, peraí, dragão, 7 chifres, 10 chifres, 7 cabeças, 7 coroas, o que isso quer dizer? O que é esta mulher? Vamos entender aqui a visão de João. Se você tem fome e sede da Bíblia, tu vai andar comigo, vai caminhar aqui. Amém? Quem tem fome de Bíblia? Irmão, quem tem fome de Bíblia e do conhecimento da palavra de Deus? Então vem comigo. João tem essa visão da mulher. João tem essa visão do diabo, do dragão. Só que ele conseguiu me caber nessa figura. Eu quero fazer você entender aqui comigo essa noite. A mulher que tem uma coroa e 12 estrelas sobre a cabeça e que deu a luz é a nação de Israel, que é formada pelas 12 tribos. E essa mulher, que é herdada da nação de Israel, ela gerou um filho, ou seja, da descendência de Israel. De Israel veio um varão que há de reger a terra com cetro de ferro. E este varão é Jesus Cristo. A mulher que gerou Jesus Cristo representa a nação de Israel. E aqui vai dizer também que, além do varão, há uma descendência também restante vinda dessa mulher. E essa descendência somos nós, os gentios, os adotados com o filho, os ambucheiros bravos, enxertados na oliveira. Somos nós que tivemos a oportunidade de também ser o Israel de Deus. E nós vemos aqui o dragão, que é Satanás, que é o diabo, o acusador. Nós vemos aqui que ele tem sobre a cabeça dele, aliás, ele tem 7 cabeças, ele tem 7 coroas e ele tem 10 chifres. Essas 7 cabeças representam a plenitude do governo do mal do inimigo sobre todos os tempos, sobre todos os mundos.
E nós vemos ali que, entenda aqui comigo, Satanás está tentação no deserto, falou assim com Jesus: olha, você não sabe, meu adorado, eu te darei os reinos da terra, e etc., porque a mim foi entregue. Amém? Paulo vai dizer, o mundo jaz no maligno. Paulo vai dizer, o Deus deste século, segue o entendimento dessas pessoas. Então, o diabo, Satanás, desde os tempos antigos, do primeiro império, ele vem governando plenamente o sistema maligno desse mundo. Nós vemos ali que o primeiro império, o Egito, o segundo império, a Síria, o terceiro império, a Babilônia, o quarto império, Medo-Persa, o quinto império, a Grécia, o sexto império, Roma, e o sétimo império, que é a sétima cabeça do diabo, que é a sétima cabeça do dragão. Quem seria este império, esse governo? Só falta esse governo. O governo do anticristo. É o próximo governo que se levantará. E nós vemos aqui esse diabo furioso. E a gente vê também que sobre ele tem essas 7 coroas, que simbolizam o quê? Quem deu autoridade, o domínio do mal, para que todos os impérios crescem nas vitórias, logicamente, a soberania de Deus, mas o diabo deu autoridade aos homens diante desses impérios se levantarem e caírem, e vai dar autoridade também. A sétima cabeça. Então, nós vemos o quê? Que dentro dessas figuras, o Senhor quer nos preparar para algo. Por que eu estou falando esses detalhes aqui com você? Calma, a gente vai chegar lá. Vem comigo. E para nós vermos o quê? Que o diabo, o dragão, relatado aqui, cara, esse dragão, eu quero que você entenda que existem 3 tipos de batalhas espirituais que aconteceu, está acontecendo e acontecerá no tempo. A batalha que aconteceu foi a seguinte: quando Jesus Cristo ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, não é apenas uma história da via dolorosa que nos emociona, que nos transporta a um quebrantamento, ao perceber que o nosso Senhor Jesus passou por nós, não. Há muito mais no âmbito espiritual acontecendo naquela cruz. Porque havia, por causa dos nossos pecados, nossas transgressões, nos tornamos inimigos de Deus. Havia um débito impagável, uma dívida impagável pelos nossos pecados, porque só sangue pode perdoar pecados. Mas não há sangue nenhum nos homens justo para acreditar ou pagar o débito que eu e você devíamos ao longo do nosso. Então, o que me acontecia? Antes de Cristo morrer na cruz do Calvário e pagar minha dívida, sua dívida, e cravar a cédula que é contra nós daquela cruz, como que funcionava? O diabo, acusador, ele ia num certo tribunal. E nesse tribunal, ele ia acusar eu e você dos nossos pecados. Nós vemos que a própria palavra fala que ele nos acusava de dia e de noite. Porque essa é a função do diabo. E nesse tribunal, o que aconteceu no dia? Eu posso imaginar isso aqui, eu quero que você... Isso aqui já é uma imaginação minha. Já é uma conjectura que eu quero trazer aqui para você. Imagino eu, ali. Jesus ressuscita ali no terceiro dia. A palavra vai dizer que Jesus fica mais 40 dias com os apóstolos. Não é 40 dias. 40 dias com os apóstolos.
Imagino eu, o diabo, observando de longe, peraí, morreu, ressuscitou, está entre os homens, está comendo, está bebendo, está sentando com os apóstolos, está andando com eles como homem comum, não estou vendo nada majestoso, glorioso ainda, apesar de ele ter transpassado as paredes. Enfim, imagina o diabo olhando isso de longe. Agora eu já imaginei o seguinte: peraí, Pedro está com as chaves do reino no bolso. Eu vou fazer um conselho melhor. Eu vou lá neste tribunal, vou acusar agora Pedro. Vou acusá-lo que ele não tem direito de andar com as chaves que está no bolso dele, as chaves do reino. Porque ele pegou o Cristo por 3 vezes. Aí imagino que é o dia da ascensão de Jesus, só que o diabo não sabia, já imaginei ainda lá nos tribunais celestes tentando acusar Pedro. Isso não está escrito, isso é uma imaginação minha. E, de repente, quando ele já entra lá para acusar, que é o que ele faz de melhor, é acusar, um anjo já chega para ele e fala assim: olha, é a última vez que você vem aqui. Ah, mas por quê? Porque agora vai ter um advogado nesse tribunal que vence todas as causas. Mas o que é esse advogado? Olha aquele portal ali, ó, que está se abrindo. Você está vendo ali, se abrindo? Ele está chegando. Mas que é esse advogado? Ele é o rei da glória, o senhor dos exércitos, poderoso na batalha. E aí, eu imagino ali o Senhor Jesus já majestoso, glorificado. É a última vez que você acusa os santos e os justos aqui. Mas por quê? Está aqui, ó. Está pago, escrito de dívida. Você não pode vir mais nesse tribunal e acusar os santos e injustos lavados no sangue do Cordeiro. E eu vejo ali já o diabo revoltado, porque o versículo que nós lemos vai dizer: houve guerra. O diabo até essa parte dos anjos, não satisfeito com a sua derrota, eu já imagino ele agora. Não vou sair desse tribunal, não vou sair desse posto a levar. Ele, Miguel, convocar. Miguel, anjo de guerra, mais os anjos de Miguel. E houve batalha no céu. Lá nas regiões celestes, em algum lugar desse tribunal, porque o diabo não ia acusar a gente diante de um vento ou algo inanimado. Ele ia no tribunal, onde tinha pessoas opinando, ouvindo e escutando essa acusação. Então, eu vejo que ali, nas regiões celestes, houve a batalha no céu, como a palavra vai dizer. Ele, Miguel, vence o diabo, ele cai por terra. E nisso que ele cai por terra, ele agora sabe que pouco tempo lhe resta para perseguir a descendência da mulher. E a gente observa que houve essa batalha nesse tribunal. Agora há uma outra batalha acontecendo. Não obstante, não satisfeito, o diabo não satisfeito com a sua queda, porque lá no alto ele podia usar eu e você, agora ele vai para um outro tribunal. Ele vai agora continuar exercendo a natureza dele, de acusador. E este tribunal que ele vai atormentar agora é o tribunal da minha consciência e da sua consciência. O diabo não nos acusa mais diante do trono da glória dos tribunais, amém? Mas agora o diabo, ele quer te acusar neste tribunal. Ele quer nos acusar no tribunal de nossa consciência. De alguma forma, ele quer afrouxar você, crente. Ele quer desencorajar você, crente. Fazendo, sabe o quê? Trazendo dúvida no tribunal da sua consciência sobre a sua identidade de quem você é. Assim como o próprio Cristo. Ele não, mas sim, tu és o Filho de Deus. O diabo, ele pode vir com essas mesmas acusações, pondo em dúvida da nossa identidade, porque se não soubermos quem nós somos, nós não sabemos a autoridade que nós temos contra ele. Então, o diabo, ele continua acusando, mas na mente daquele que ele encontra baixo. Mas Paulo, ele vai dar um grito, irmão, um brado de vitória. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem
o justifica. Paulo dá um outro grito também: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse tribunal da tua consciência, coloca isso como um capacete na sua cabeça. Essa certeza, essa obstinação de quem você é, da sua convocação, de onde você está posicionado. E deixa eu te falar, como que nós vamos, na batalha do campo, da mente, nas batalhas travadas, no tribunal da nossa consciência, como que nós podemos vencer? Da mesma maneira que o diabo foi vencido na segunda celeste quando nos acusava, pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho de acalar, não amando a própria vida, mas sendo fiel até o fim. Então, uma maneira que nós podemos sair daqui nessa noite de quarta-feira, no dia 27 de maio de 2026, que essa data seja marcada, porque você vai sair daqui consciente, sabendo e tomando posse que é do sangue de Jesus que você precisa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e onde tu põe a mão, é debaixo desse sangue que nós somos livres de toda impureza e de toda injustiça e desvinculados de qualquer aliança com o sistema desse mundo. Amada, essa não pertence não, o que está selado com o sangue de Jesus. É assim que você vence o diabo, debaixo de sangue do Senhor Jesus. É o sangue do Senhor Jesus, amado, que tem um poder sobre a vida. E o testemunho da palavra, convicto, obstinado, crente, sem nenhuma sombra de dúvida no que a palavra diz sobre quem é você e como você está posicionado e a autoridade está sobre o corpo. Nós precisamos ser mais crente. Mais crente. O mundo está sugestivo, o mundo está secularizado, o mundo está relativizado. Nas esferas sociais, culturais, políticas, religiosas. Nós éramos que é isso mesmo que Deus disse. Porque a serpente foi da dúvida da mulher no jardim. Mas eu e você estamos selados com o sangue do Senhor Jesus. Nós sabemos do que esse sangue nos limpou, nos purificou e onde ele nos posicionou. Amado, Jesus não teve vergonha de ir no bar e me encontrar lá e me trazer para a sua presença. Jesus não teve vergonha de buscar na sarjeta que tu estava. É claro que para mim testemunho mais limpo nasci em crente, cresci em crente, sou batizado no Corinthians desviei. Para mim isso é o testemunho mais limpo que se tem. Porém, ainda assim, todos têm que ter um encontro com o seu próprio pecado, se arrepender e se responder atrás da justiça que há no sangue do Senhor Jesus. Todos os pecados e destruição são da glória de Deus. Agora eu quero fazer um alerta para narrar tudo isso aqui que eu estou trazendo para vocês. Além dessa batalha, da acusação do diabo fazer conosco, de nós, nas regiões celestes. Além dessas batalhas que acontecem no tribunal de nossa consciência, mas já sabemos aqui a vitória que nos garante, o sangue do Senhor Jesus. Haverá uma batalha, e aqui eu faço um alerta para a igreja. Essa batalha não será mais no âmbito somente espiritual. Essa batalha, ela será algo mais físico. Essa batalha que está a se aproximar para todo crente que vive nos tempos finais, essa batalha vai custar liberdade. Muitos crentes serão presos. Essa batalha vai custar nossas vidas. Muitos crentes morrerão pelo testemunho da verdade. Há uma batalha, crente, se aproximando
que vai sair desse campo do âmbito espiritual que estamos acostumados a vencer no jejum, na oração da palavra, mas essa batalha nós só venceremos. É silêncio sendo preso ou sendo fiel até o fim da nossa própria vida. Aí está a perseverança dos salvos. Aquele que for fiel até o fim, sendo fiel entregando sua vida, ou sendo fiel vivendo para o Senhor. Quer viver, vivemos para o Senhor. Quer morrer, morramos para o Senhor. Então, se aproxima essa batalha dos termos finais. Aí fica a pergunta, igreja. Estamos preparados para perder nossa liberdade até a nossa própria vida? O diabo está furioso e tem pouco tempo. Deixa eu te explicar o que esse dragão ele fez. No capítulo 13, João aí agora vê uma besta que é emergir do mar. Essa besta ela tem 7 cabeças, representando ali que ela está dentro da plenitude do governo do diabo. Aí é o 7º bem. E essa besta ela tem 10 chifres e 10 coroas. O que seriam esses 10 chifres? É algo mais futuro. Se você ler um pouco mais para frente, você vai ver. Esses 10 chifres apontam para 10 reinos que governaram por 1 hora com o anticristo. Esses 10 reinos, essa analogia de 1 hora quer dizer que é algo muito rápido. São apenas 1.260 dias, 3 anos e meio, ou 42 meses, como você queira falar. Quer se expressar. E nós vemos o quê? Que esta besta que emerge do mar, ela tem uma semelhança de leopardo. Ela tem um focinho, ela tem a boca de leão e ela tem os pés como de urso. Leopardo fala-se de velocidade, leão de ferocidade. E o urso fala de força esmagadora. Porque essa vai ser a natureza do anticristo. Muito rápido, veloz, para matar o máximo possível de cristão com sua força esmagadora. Porque se você abrir ele a tua Bíblia, no versículo 3, capítulo 13, verso 7. Lê para mim, põe para mim. Apocalipse 13, verso 7. Foi dado também a besta que subiu do mar. O diabo, o dragão, deu poder para essa besta. Amém? Foi dado também que pelejasse contra os santos e os Deus lhe dá autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E agora, eu quero o versículo 9 em diante. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto está a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É entregando a nossa vida por Jesus, é sendo preso por causa da proclamação do Evangelho, é por ser crente, o testemunho de Jesus, é que se confirma a nossa perseverança. Essa é a batalha que se aproxima para mim e para ti. E a besta que emerge do mar, quem é a besta que emerge do mar? Ela é a 7ª cabeça do dragão. E ela é a besta que emerge do mar. É o anticristo, que vai governar em breve. O cenário está preparado. Já preparado da Agenda 2030. Todas as esferas da sociedade, sejam sociais, políticas, econômicas e religiosas, nós vemos um apontamento para um sistema independente de Deus. Babel sendo edificado de novo. Babilônia em sua glória, em seu comércio, crescendo, independente de Deus. E quando Deus flagela os malditos, eles não vão dar glória a Deus. Porque os nomes dele não estão escritos no livro da vida. Por isso que eu e vocês somos felizes e alegres, porque o nosso nome está lá. No livro da vida. E aí João agora vê a besta que subiu na terra.
Essa besta tem 2 chifres e uma semelhança de cordeiro. Semelhança de cordeiro. Ela vai enganar muitos, ela tem o espírito do engano. Ela tem a semelhança do cordeiro, mas não é um cordeiro, nem. Mas vai enganar muitos. Ela tem a semelhança do cordeiro, mas só na forma dragão. Ela tem os 2 chifres, representando ali, ó, a inferioridade nela ao nosso cordeiro. Porque o nosso cordeiro, quando é mencionado em Apocalipse, ele tem 7 chifres, 7 olhos. Ele é pleno, nele habita toda a plenitude da divindade do céu. E esta besta que emerge da terra, ela vai fazer com que toda a terra ela venha adorar a primeira besta, a besta do mar. Esta besta que emerge da terra, ela vem cuidando. As pessoas facilmente vão aceitar a marca da besta. Agora vem comigo aqui o que eu acredito ser a marca da besta. A marca da besta, que é um sinal na mão direita e na fronte da testa, ela é o quê? Um padrão de comportamento e um padrão de pensamento. Observe, tem um número lá na meia vermelha. Meia vermelha do homem. O homem representa ali também as fragilidades do homem. Quais são as fragilidades do homem? Segurança, comer e beber. E essa besta ela vai fazer de um jeito com que quem não pensa como sistema, não age como sistema, não pode comer nem beber. O básico, a fragilidade humana. Nem pode comprar e vender. Não pode comer e beber por meio da conta. Mas o povo de Deus, eu acredito que o maná deve contar. Não sei você. O povo de Deus, de alguma forma, nesse tempo tão caótico e tão atribulado, ele vai ser sustentado pelo Senhor. Eu creio nisso. Então, nós vemos o quê? Que a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que carrega o espírito de engano, ela vai convencer muitos a aceitar o sistema. Lá na China, já tem um sistema captado pela IA através do olho das câmeras, o padrão de comportamento do chinês. E eles têm um score lá, um score, né, vamos dizer assim, do seu padrão de comportamento na sociedade. Quanto mais ele é educado, é gentil, colabora na sociedade, essa pontuação dele se exporta. Só que ao sistema sendo implantado, a gente não imagina quais vias que virão o controle global. Mas logo eu posso te afirmar, só quem pensa com o sistema e age com o sistema quer, se subjuga ao poder da besta. E aqui na besta do mar, quando João vê, ele vê que as 7 cabeças que estão ali, uma cabeça é ferida com uma chaga cortada, ela morre. Porém, essa besta, ela ressuscita e toda a terra se encanta com essa besta e fala assim, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O anticristo será adorado. Será reverenciado. E é essa batalha física que se aproxima. Agora, por que eu estou falando isso para ti, meu amado irmão, minha amada irmã? Antes dessa transição para essa batalha física, haverá o quê? Apostasia. Paulo vai dizer que ante a vinda do Senhor haverá apostasia, manifestação de filho do pecado. A apostasia ela é filha da Babilônia. Ela é gerada pela Babilônia. O sistema do hedonismo. Faça tudo por prazer. Faça o que você quiser. Seja feliz, independente se custa sangue de inocentes. Porque daqui a pouco vão normalizar a pedofilia. Vai falar que é transtorno. Estão chamando de transtorno aquilo que é pecado. O sistema da avareza. Compre mais, ganhe mais, compre, consome. E vai entrando pro sistema, consome. O sistema vai te pegar no sistema do anticristo. Um consumismo desenfreado. O desejo pelo poder. Pastores na política.
Não consigo conciliar isso. Vejo homens e mulheres de Deus na política, mas não consigo ver um chamado por Deus para pastorear na política. Fome por poder? Fome por segurança financeira? Não sei. Mas me lembra o sistema. Me lembra a Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Como vencer, amados, quando esse tempo chegar da mesma maneira que viemos vencendo? Pelo sangue do Cordeiro. Pelo testemunho da palavra. Sendo fiel ao Senhor Jesus. Se tornando um homem, uma mulher vigilante. Que discerne as coisas espiritualmente, não encara a rotina, o cotidiano como algo comum, que não percebe o inimigo escondido, espreitando nas vielas para pegar. Meu amado, sai daqui hoje, esta noite, vigilante. Em nome do Senhor Jesus, que você saia daqui mais crente, mais espiritual, mais consciente do que está por vir. E prepare seus filhos. E prepare sua família. E prepare os seus. Prepare sua casa para a vida do Senhor Jesus. Ante a vida do Senhor, os filhos converterão os pais aos filhos. Eu creio que ante a vida do Senhor, uma grande restauração sobre as famílias virão. Eu creio que ante a vinda do Senhor, famílias do Senhor Jesus se levantarão, se formarão um grande elo nessa nação, onde nem o diabo, nem os anjos caídos encontrarão uma ruptura para poder invadir aquilo que nós vamos construir na nação brasileira e nessa geração. Eu quero que você tome posse nessa noite, que você vai fazer parte de uma geração. Você não vai ter uma fé mesquinha, mas você vai ser um crente disposto a entregar a sua vida por Jesus, a viver por Ele e a morrer por Ele. Não, irmão, cristão não pode ser fraco, uma fé diluída, uma fé neutra, uma fé 100% passiva, não. Eterna Deus. E nós? Onde está a nossa convicção? Na nossa criação, na nossa influência na sociedade. Nesse terceiro elo sobre armaduras espirituais, eu quero que você saia daqui consciente dessas batalhas que aconteceu no passado, está acontecendo e irá acontecer, na qual eu e você, eu creio que essa geração passará essa batalha física. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Porque um dia eu e você seremos vozes em outros lugares, não apenas atrás deste púlpito. Eu não me vejo atrás deste púlpito para sempre. Eu me vejo numa perseguição com o anticristo. Me vejo escondido em alguns lugares, mas também aparecendo em outros pregando o evangelho. E eu vejo também jovens, tá? Em meio a esta perseguição, sendo os primeiros a morrer. Nesses momentos finais, os mais famintos, os mais corajosos, os mais ousados serão jovens. São esses que darão a vida por Jesus, é o que eu creio. Amém? É o que eu creio, é o que eu vejo. E se você não despertar hoje, dia 27 de maio de 2026, eu sei que Jesus vai te despertar uma hora, mas que hoje essa semente, ela frutifique e cresça no teu coração. Amém? Pastor Juliano, muito obrigada por orar, né? Primeiramente. Guerreiros de pé, guerreiros, combatentes, firmes e constantes, habitantes na obra do Senhor. É a sua natureza, é a sua vocação e convocação. Oremos. Feche seus olhos comigo. Senhor Jesus, a ti pertence toda a honra e toda a glória. Sabemos que nesse momento o Senhor está no trono, assentado, e todas as coisas estão seguras na tua mão.
Senhor, nós sabemos, ó Deus, que as chaves da morte e do inferno também estão em sua mão. Nós sabemos, Senhor Jesus, que a Ti toda a autoridade no céu, na terra e debaixo dela pertence. Portanto, Senhor Jesus, com muita reverência, com muito temor, com muita consciência, nós nos dirigimos a Ti e lhe pedimos, Senhor Jesus, nesta noite, assim como os apóstolos no dia de Pentecostes oravam, envia-nos o Espírito. Envia-nos o Espírito. Senhor, essa noite, Senhor Jesus, nós te pedimos, batiza o seu povo de novo. Renova o batismo com o Espírito Santo, batiza o teu povo com quebrantamento, batiza o teu povo com amor ao próximo, batiza o teu povo com o espírito de obediência, batiza o teu povo com espírito de sujeição. Batiza o teu povo, Senhor, meu Deus, com vigilância. Ah, Jesus, nós queremos mais de Ti. Ah, Senhor, não queremos, Senhor, somente o que as Tuas mãos podem nos dar, não de forma nenhuma, mas queremos os Seus pés, assim como o escravo, Senhor. Ah, meu Deus, de orelha furada, olha para o seu Senhor. Assim somos nós olhando para Ti, Senhor Jesus. Nós decidimos furar nossas orelhas. Nós abrimos mão, Senhor, da nossa liberdade, dos nossos sonhos humanos e egoístas, para servir somente a este Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Senhor, nesta noite, traga, Senhor, um ímpeto, uma humilhação. Ah, traga, Senhor, uma certeza plena daquilo, Senhor, que nós somos, daquilo que nós, Senhor, viveremos, daquilo, Senhor, que fomos chamados, Senhor, para fazer. Querido Senhor Jesus, que diante de batalhas espirituais, Senhor, que nesses últimos dias, Senhor, acontecerão. Oh Deus, nas batalhas, Senhor, que virão também na guerra contra o anticristo, nessa peleja, já nos prepara desde já, para que a nossa fé venha estar amadurecida e fortalecida, não venhamos negar o Teu santo nome, porque, Senhor, oh Deus, é o Senhor, meu Pai, que nos assegura, mas, Senhor, também nós, voluntariamente, devemos ser como ovelha muda que vai para o matadouro todos os dias. Nós também, Senhor, voluntariamente, diante da proposta, ou a vida, ou nega o Senhor, amor, ou nega o Senhor Jesus, que nós devemos preferir 1000 vezes a morte e a eternidade contigo, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, nessa fé, a fé que nos move, essa fé escatológica, essa fé na vinda, no retorno do Rei, daquele, Senhor, que se chama o Verbo da vida, fiel e verdadeiro, que virá sobre o cavalo branco, juntamente, Senhor, uma hóstia angelical, pisando sobre o lagar da ira de Deus. Ah, meu Deus, com as vestes salpicadas de sangue, com a sua palavra, garantindo a vitória, Senhor, da mulher perseguida no Egito, da mulher perseguida, Senhor, meu irmão, no deserto, garantindo a vitória também dos santos, Senhor, que, ó Deus, morreram, ó Deus, e ressuscitarão para triunfar juntamente contigo, Senhor. Essas coisas são fiéis e verdadeiras. Essas coisas são fiéis e verdadeiras, isso diz. O amém. O início, o fim, o alfa e o ômega. Oh, meu Deus, nós queremos, Senhor, que mediante a morte, do outro lado há uma coroa. Há uma coroa, Senhor, preparada para os fiéis. Oh, Jesus, quando tu vier achar a fé na terra, fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.